Bem, queridos, hoje nós vamos estudar sobre o nome de Deus, tá? Mas antes, eu quero desmistificar uma coisa aqui. Há um grupo de dissidente que diz que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua, porque o nome de Jesus é Yeshua no hebraico e no aramaico. Logo, Jesus não é o nome dele. E eles dizem que o nome Jesus é um nome pagão, satânico, demoníaco. Por que eles dizem isso? Porque a palavra Ye de Jesus, né, a palavra G de Jesus, é uma abreviação do nome de Deus em hebraico. E Sus, no hebraico, é cavalo. Tá? Você pode ver isso aí no Noções do Hebraico Bíblico, qualquer gramática de dicionário de hebraico, você vai ver que Sus é cavalo. De modo que o nome Jesus seria Deus Ye, Sus, cavalo. Deus, cavalo. Então é um nome herético. Logo, o nome de Jesus não é Jesus, né? Devemos chamá-lo pelo seu nome, como está escrito no hebraico, Yeshua, ou Yahushua, ou Yehushua. Yehushua, isso aí. E aí, será que esses caras estão certos? Será que faz sentido o que eles estão falando? Por que o nome mudou tanto? De Yahushua ou Yeshua para Jesus, para Jesus, né? E de fato, Sus no cavalo, Sus no hebraico é cavalo. Será que não é Deus cavalo o nome dele? Então a gente vai desmistificar isso aí, tudo é conversa furada, tá ok? Nós vamos compreender como é que aconteceu essa mudança aí do nome. Os camaradas dizem assim que nome não se traduz. De fato, nome não se traduz, mas nome se translitera. Qual a diferença? A diferença é que cada língua tem as suas letras e os seus sons. Então, quando você vai usar, vai transferir uma palavra, um nome de uma língua para outra, muitas vezes você vai ter que mudar a grafia por causa da sonoridade. E isso é transliterar. Você vai colocar nas letras equivalentes com a do seu país. Tá? Vamos lá, por exemplo, olhar uma em inglês bem simples. Né? Nós temos o nome Mary. Mary, M-A-R-Y, no inglês. Mary. Se você traz para o português, fica como? Maria. Exatamente porque a língua portuguesa não usava. Depois acrescentou o YW. O Y não era da língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, a terminação comum para aquele tipo de nome era o I e o A. Então, trocava-se o Y por o I e A. Por isso que você vai ver aí o Y no final da palavra. Por isso você vai ver a palavra Mary virar Maria. Acontece a mesma coisa com o secretary, correto? Termina com Y, a gente traz português e fica secretária. Deu para você entender? Mais ou menos? Isso não é tradução do nome, isso é transliterar o nome, isso é a regra comum. Você traz para a sua língua o vocábulo aproximando da pronúncia e do costume da língua local. Tá? Vamos entender melhor isso aqui através do PowerPoint. Eu não fiz um PowerPoint do escritura, né? Então, eu montei um PowerPoint aqui à parte e depois vamos ter que entrar no outro para estudar o nome de Deus, tá? Mas vai dar certinho no mesmo jeito.
Bem, como eu falei para vocês, há alguns dissidentes que entendem que o nome de Deus, nome Jesus, né, não deva ser chamado Jesus, que é uma heresia, porque Jesus significa Deus cavalo. Bora lá, então. De fato, o nome Jesus, no hebraico, no aramaico, é o nome Yeshua, tá? E essa palavra Yeshua, ela é o nome Josué, só que na sua forma contracta. Tipo, como a gente usa Zé para o nome José, entendeu? A gente chama lá o Zé. O nome Yeshua é o nome contracto de Josué, tá? O nome na sua forma original, ele tem essas duas formas básicas aí. Yehoshua, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Y, H, U, Yehu, o Shin, mais o Kibbutz vai dar Shu, e o Patá com Ain. O Ain é uma letra muda, então fica Yeshua. Quer dizer, Iroshua aqui, né? Esse aqui é Iroshua. Ou Yeshua, que aqui vai ter aqui o Sheva, então Y, E, vai ficar Ie, o H com O vai ficar Yerro, o Shin com o Kibbutz vai ficar Yeshu, o A, Yeroshua, né? Então a gente verifica aí que esse é o nome alongado, tá? Também são o nome Josué, mas em sua forma alongada, já não é sua forma contracta, né? Que nem é Yeshua. E o nome Jesus, ele vem daqui, ó, de Yeshua, da forma contracta, tá? Como é que foi que aconteceu essa mudança do nome para chegar à palavra Jesus? Será que eram os caras com maldade, querendo criar a palavra Deus cavalo para zombar do nome de Jesus? Vamos lá. Josué é um nome que significa Deus é a salvação. Tá? O Jo é a abreviação do nome de Deus, ou Ye. Tá ok? O Sué aqui, que está no lugar de Shua, significa salvação. Então, Deus, Ye é a abreviação do nome de Deus, então fica Deus, é a salvação. Yeshua significa isso. Agora, a primeira tradução de Bíblia, tá, foi a Septuaginta, tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então, o que aconteceu nessa tradução da Septuaginta? Os gregos pediram uma tradução para colocar na biblioteca grega. Alguns rumores até mesmo dizem que eles pediram a tradução porque Alexandre Magno disse que disseram para Alexandre Magno que as escrituras hebraicas diziam que ele dominaria a Pérsia. E Alexandre Magno quis fazer a tradução da Bíblia, mas ele não conseguiu. E ele acabou dominando a Pérsia. Só que aqueles generais, depois, que sucederam aí Alexandre, que deu origem a 4 dinastias, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco, trouxeram isso na cabeça. Falou, caramba, as escrituras judaicas assinalavam, né, que a Grécia venceria os médios e os persas e nós vencemos. Então, a profecia deve continuar. A gente poderia traduzir isso aí. Alguns dizem que foi por conta dessa questão que eles pediram a tradução posteriormente, né? Após a morte de Alexandre aí e tal, foi feita então a tradução. A Septuaginta, sendo por essa razão ou não, a Septuaginta foi feita, segundo conta a história, que pode ser verdade ou pode ser lenda, traduziram a Bíblia inteira em um só dia. Então pegaram lá 72 sacerdotes que eram versados tanto no hebraico, aramaico, como no grego, para que eles pudessem fazer a tradução. E cada um pegou um livro para fazer, e aí eles fizeram a tradução em um dia só, que é a versão, como tinha 72 camaradas, eles colocaram o nome de Septuaginta, que, em homenagem aos 70, né?
Então, essa tradução é a primeira tradução de Bíblia que vai pegar as escrituras hebraicas e traduzir para o grego. A Septuaginta era as Sagradas Escrituras que conheceram os apóstolos de Cristo e Jesus. Tá? E agora vai fazer a Septuaginta essa tradução. E o que é interessante, a gente tem que ver agora como que esses sacerdotes ortodoxos, camarada ali da linha rígida do judaísmo, traduziram as Sagradas Escrituras para o grego. Por quê? Eu quero saber como é que eles fizeram com os nomes. E isso aqui é que começa a fazer as modificações no nome. Tá? Por maldade? Obviamente que não. Vamos lá dar uma olhadinha aí para a gente entender melhor. Qual é a dificuldade? É que o som da palavra Shin, SH, da palavra Shua, salvação, do nome Yeshua, não existe em grego. Então, não existe som de sh no grego. Não existe. Simplesmente não existe. Então, entenda, como é que o cara agora vai pegar o nome Yeshua e vai traduzir para o grego, se no grego não tem o som de sh, de SH? Vou mostrar aqui para vocês entenderem esse processo. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, tem som de A. Beta tem som de B e às vezes Z. Né? Gama tem sempre som de G, mas em gato. Né? Delta é o D, Epsilon é E, Zeta é EZ, né? Aquele som de Z com zeta. Eta é um E, ok? Tem um Hzinho aqui, mas é um E, tá? Som de E. Theta é aquele TH do inglês, sabe? Theo, né? Think, thought. Iota é o I, Kappa é o K, Lambda é o L, Mi é o M, o M mesmo, Ni é o N, o Xi, que seria o X, para fazer o som de X, se você colocar Chá, Xi com A, vai ficar Xa. Se colocar com E, vai ficar Xê. Se colocar com I, vai ficar Xi. Se colocar com O, vai ficar Xô. Se colocar com U, vai ficar Xu. Ou seja, não, o X não faz o som de faz o som de KS, Xi. Ômicron é a letra O, Pi é a letra P, Rho é a letra R, Sigma é a letra S, Tau é um dos P's que tem, Y é o Y, né? Que é o somzinho de I aí, né? O Fi, que é o som do F, Ri, esse Ri, você fala aspirado mesmo, que nem o Rota de Jesus em espanhol, né? Você vai ter o Psi, que é PS, tá? Se tiver essa letra com A, vai ficar Psa, e assim sucessivamente. E o ômega, que é o som de O. Ou seja, todas as letras do grego estão aqui. Não existe som de Shin. Então, para trazer o nome Yeshua para o grego, lascou, porque não tem esse som de Shin. Não existe esse som. É que nem a português. Português não tem o som de think, que é o som de espanhol. Não tem esse som. Think. Nenhuma letra faz isso. Você também não vai ter o som de rota, do J em espanhol. Não tem esse som. Não tem. Então, as línguas acontece esse aspecto. E aí você vai ter que mudar para uma letra que é próxima. E foi exatamente isso que os judeus que fizeram a tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, fizeram. Né? Assim, o que antes era Yeshua, em hebraico, não poderia ser em grego Yeshua, pelo simples fato que não existe esse som do SH. O que eles tinham que fazer, então? Fazer a transliteração conforme a proximidade da língua. Yeshua, em grego, ficou com o som de Jesus. Veja, uma mudança bem grande, né? Yeshua com Yesu. Agora, foi maldade? Foi sacanagem isso aí? Não.
tem a ver com regras linguísticas, respeito linguístico, normas linguísticas. Vamos lá dar uma olhada. Essa aqui é a letra que no hebraico pode ser sim ou shin. O hebraico, ele era uma língua com só consoantes, não tinha vogais. E essa letra aí, que parece um W, ela em algumas palavras ela tinha som de S, em algumas palavras ela tinha som de SH. Mas era coisa da língua. Era coisa da língua. Algumas vezes tinha som de S, outra coisa tem som de SH. Isso acontece na língua portuguesa também. Você quer ver o que acontece na língua portuguesa? Por exemplo, a gente põe o A com som de A, em lâmpada. A, lâmpada. Mas a gente põe o som de A também com A agudo, né? Por exemplo, na palavra parar. Olha a diferença. A em lâmpada e A. Ou seja, na língua hebraica também tinha esses fenômenos. Então, essa letra, ela, às vezes, ela tinha o som de S, às vezes ela tinha o som de SH. E aí, quando inventaram as vogais, colocaram um pontinho em cima dela para diferenciar. E aí, então, agora, ela passou a ser chamada de sim ou shin, ok? Antigamente era uma letra só, essa aqui. Só que agora, eles colocaram um pontinho do lado esquerdo dela, aí ela equivale ao S, sim. Quando o pontinho está do lado direito, ela equivale a SH, shin. Isso acontece também na língua portuguesa, na mudança dela. Por exemplo, a letra C, ela pode fazer som de S, ela pode fazer som de S quando ela está do lado do A. Não é? Por exemplo, maçã é a letra C, não é? Agora você fala, mas Éder, mas aí é o cedilha. Aí que está a sacada. Como é que inventaram o cedilha? Você sabe o que é o cedilha? Eles pegaram um S e colocaram embaixo do C para você lembrar que naquela palavra ele tinha som de S. Foi assim que foi inventado o cedilha, mas na realidade era só o C no passado. Então, por quê? Porque o S, em algumas palavras, o C, algumas palavras, tinha o som não de CK, tinha o som de S. E aí, então, foi assim que aconteceu. Na língua portuguesa também, como é que inventaram o sinal tio? Aquele tio, né, do não. É porque é o seguinte, era quando o A tinha som de an. Então eles pegaram um N pequenininho e colocavam o N pequenininho em cima do A para mostrar para vocês que aquele som do A era nasalado. Tinha an. Então, entende? Isso acontece em toda a língua e aconteceu também aí nessa questão com o hebraico. Agora, vamos lá. Então, essa letra aqui, ela era, em alguns momentos, S ou SH no hebraico. E quando você vai agora fazer a escolha para transliterar, se tem SH, para traduzir o nome Yahushua, ou Yeshua, ok, mas não tinha Yeshua. Então, risca-se o Shin, correto? E se aceita o Sim. Então, ficaram com o S. Então, de modo que o SH aqui, como não tem no grego SH, ficou com o Sim, que era, na realidade, a configuração da própria letra. A própria letra tem essa configuração sonora, seja de S, seja de SH, dependendo de onde ela se encontra na palavra. Então, como ela não pode com essa, os gregos, então, os judeus que traduziram para o grego, colocaram, então, o sim, que equivale ao S. Como você consegue ver aqui, então, o SH acabou virando S. Tá? E agora aqui, o U para ficar OU, né? No nome Jesus. Vamos lá compreender aí. Essa letra aqui é grega, tá vendo? Ela se parece com o nosso U. Porém, ela não é a letra U. Ela é a letra Y. E Y tem som de I. Veja só aí, ó. Na palavra psihe, tá ok? Psi, Y, ri,
e eta. Então a gente vai ter psque, que vai dar origem à palavra psicologia. Então entende, essa amarelinha aqui, ó, olha o som que ela tem de i. Se eu coloco o equivalente u aqui no grego, eu já trago direto para o y aqui, não ia dar certo, porque no grego, se você coloca aqui, ele ficaria com som de i. Ficaria iesis. E não iesus. Então, queridos, como é que se fala u em grego? O u em grego, ele é chamado de ditongo, embora ele não seja o ditongo. O que é o ditongo? O ditongo são duas letras, tá? Duas letras que vão se juntar e vão formar um som que não se separa. Tipo assim, uma vogal com uma semivogal. Em oi, é um ditongo. Esse é um ditongo decrescente, porque ele vai da vogal para semivogal i, da vogal o para semivogal i. Tem o ditongo crescente, que ele vai da semivogal para, por exemplo, em Fábio. Você vai ver o bio lá no final, ele vai da semivogal i e o o. Normalmente, semivogal é i e o u, tá? Eles são fracos. Vogais é a e o, que são fortes. Mas isso é questão de língua portuguesa, eu estou passando aqui para vocês terem uma noção. Então, ditongo é isso, né? Nas gramáticas, eles chamam o e o no grego, eles chamam de ditongo. Mas, a meu ver, tá? Como graduado em letras, conhecedor um pouquinho da língua aí, entendo que não cola isso na língua portuguesa, tá? Pode colar na língua deles, mas para nós não é ditongo. Para nós, o e o u, o fenômeno que acontece com o e o no grego, é um dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo são duas letras escritas, mas que ela produz um som só. Por exemplo, CH vai dar o som do X lá na enxada. Você vai ver também SS, são duas letras, mas ela produz um som só. Por exemplo, em pessoa, ela possui um som daquele som, né? Então, isso é dígrafo, quando duas letras produzem um som só. E é o que acontece no grego. Aquelas duas letras, o O e o U, não vai formar OU, vai formar U. No grego é U. Então, para você trazer, então, o U do Shua para o grego, tem que transformar em OU, porque o OU é que tem som de U no grego. Tá? Então, o certo é transliterar de que forma? O U de lá, trazer como OU, para manter a sonoridade. Até aqui tudo bem? Tá clara a explicação? Por que foi mudando os nomes da língua? Até aí tudo bem? Beleza? Aí o que acontece aí? E por que não colocaram o A, mas colocaram um S no final? Tá? Porque aqui a gente fica fácil, né? O Y com I, com iota, né? O E com o epsilon, o Shin aqui fica como S, o sigma, né? E o U fica como A. Mas e o A, por que mudaram com o S? Isso já tem a ver com a configuração das próprias palavras, é da regra grega, tá? Aqui é uma tabela dos substantivos da segunda declinação do grego. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, o masculino, tá? Singular, da segunda declinação. Tá? Tem primeira, segunda e terceira declinação. Da segunda declinação, olha só a coisa interessante. Como é que termina o nominativo masculino singular? Ele vai terminar com sigma. Essa letrinha aqui é um S, tá? Do grego. É um S final, sigma final. Tá? No meio da palavra ele fica diferente. E aqui ele fica desse jeitinho aqui. Tá? Então aqui é um sigma. É natural da língua os substantivos masculinos singular da segunda declinação no nominativo terminar com sigma. Ela é a marca do substantivo da segunda declinação masculino singular. E o nome de Jesus está dentro dessa categoria.
Assim, queridos, a gente encontra outros nomes na língua grega. Por exemplo, Petros. Percebe a terminação em sigma? A palavra apostolos, que é também um substantivo masculino, singular, nominativo. Tá aqui, ó. Substantivo, N é de noun, que é substantivo no inglês. Nominativo, né? Nominativo, singular, masculine, né? Que é substantivo, nominativo, masculino, singular. Nominativo é quando está fazendo o papel do sujeito. Aí aqui nós temos o nome Paulo, aqui, Romanos 1, tá vendo? Ó? Romanos 1, verso 1. Paulos. Doulos. Ó, doulos, não é doulos, é doulos, que é servo. Terminando com sigma. Ou seja, não se termina normalmente com I. O I é do neutro, plural, né? Assim, por conta da regra da língua a grega, o nome de Jesus aí se encaixa com a segunda declinação. E a segunda declinação, a marca dela é o sigma. E aí, então, o nome de Jesus acabou sendo colocado dessa maneira. Foi assim que o nome passa do hebraico para o grego. Com maldade, com inventar Deus cavalo. Não. Na realidade, eram os judeus ortodoxos que estavam traduzindo o nome do seu patriarca. Não estavam nem aí com Jesus, não conhecia Jesus ainda, né? Estava no futuro Jesus ainda. Mas eles estavam traduzindo o nome do seu patriarca Josué. Eles não iam zombar do nome Josué. Os caras tinham respeito. E eles traduziram de acordo com as regras gramaticais da língua. Tudo certinho, nada de errado. E o nome passa a ser, então, Jesus no grego. Agora, Jesus não é hebraico. Jesus é grego. É na língua grega. É na Bíblia Septuaginta. Se for na língua hebraica, aí é Yeshua, ou Yahoshua, ou Yoshua. Vamos lá. A segunda tradução da Bíblia, importante aí, foi do grego para o latim, na tradução conhecida como Vulgata Latina de Jerônimo. Ok? A Bíblia Vulgata. Agora, o Jerônimo, ele não fez a tradução do hebraico para o latim. Se ele fizesse a tradução do hebraico para o latim, o nome daria diferente. Porque no latim já tem sons que não tinha no grego. E que tem no hebraico. Ele fez a tradução da Septuaginta, a Bíblia grega, para o latim, a Vulgata. Então ele vai pegar esse nome Jesus e vai trazer para o latim. Vamos ver como é que vai acontecer essa mudança aí. Assim, Jerônimo tem a missão de trazer do grego a palavra do grego para o latim o nome Jesus. Haverá mudança? Sim, vai haver mudança. Por que vai haver mudança? Dá uma olhada, ó. Em Jesus, esse aqui é o ou, tá vendo? Jesus, o ou, ele tem som de U. Aqui tem som de U no grego. Mas no latim não. No latim tem som de OU. Então, se não mudasse o nome aqui, o nome ficaria Jesus. E não mantendo mais proximidade com a língua grega, Jesus. Então, haveria uma mudança agora. Para manter o som grego, teria que tirar a letra O de Jesus para ficar com o som de U. Assim nasceu o nome latim Jesus. Entenderam aí? Difícil de captar? Ou até aí tá tudo bem? Perguntas? Assim nasceu o nome Jesus. Agora, do latim, gente, vai vir para a língua portuguesa. E da língua portuguesa, Jesus, o I ali no começo, normalmente virou J. Por exemplo, o nome Johann virou Johannes, né? Virou João. Virou J. De modo que Jesus
vai virar Jesus na língua portuguesa. Então, queridos, não tem nada a ver com Deus cavalo. O que acontece é que Yehoshua ou Yeshua estão na língua hebraica. Só que quando foi traduzir para o grego, não tem som do shin. Então eles usaram a forma sim da mesma letra. E o u, que estava aqui, eles acrescentaram o u exatamente porque a letra que equivale ao u é o y, tem som de i no grego. Então, para formar o som u, tem que criar esse que eu chamo de dígrafo, mas na gramática vocês vão encontrar como ditongo. Tá? Juntar o o e o u para dar o som de u. E o sigma final, ela faz parte da segunda, da regra da gramática da língua grega, da segunda declinação do masculino singular. Assim ficou Jesus. Aí, quando você vai traduzir para o latim, cai o o, porque se você for ler isso aqui em latim, vai ficar Iesus. Mas o nome não era Iesus, era Jesus. Então, ele deixou como Jesus, tirando o o. Jerônimo fez essas coisas. E quando agora ela passa para o português, acaba criando esse nome Jesus. Aí vai falar, é Deus cavalo. Amigos, não é Deus cavalo. Deus cavalo se ele tivesse no hebraico. Se tivesse Jesus no hebraico. Mas esse nome não está no hebraico, ele está na língua portuguesa. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu chamar aqui qualquer homem aqui, eu quero que os homens participem agora. Tem o Pedro, o Genilson e o Francisco. Quero que vocês participem agora. Se eu chamar você de bicha, o que eu quis dizer? O que eu quis dizer? Quando a gente fala bicha. É. Ah, tá. É que cortou. Tá. Quando você ouve a palavra bicha, o que quer dizer? O que significa a palavra bicha aí para você? Uma pessoa afeminada? Sim. Aqui na língua portuguesa do Brasil, aqui, beleza? Bicha pra gente é alguém homossexual, um homem que ele tem prazer e inclinação para gostar de homens. Agora, bicha na língua portuguesa, hein? Em Portugal, é fila. Bicha é fila. Então, você não pode pegar uma palavra e tirar do contexto em que ela é falada. Veja, isso eu usei dentro da língua portuguesa. É português de Portugal. Tem outro significado. Então, você não pode tirar as palavras do lugar e dizer bicha aqui, nós começamos a chamar homossexual porque tem a ver com a fila que um fica atrás do outro da língua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui se formou um vocábulo diferente da língua portuguesa. E olha que é dentro da língua portuguesa. Tem vários outros que você pode dizer. Por exemplo, Cristina, eu não sei como é que fala, dizer rapariga aí na sua região é algo que é tolerável? Aqui é considerado prostituta. Rapariga é considerado prostituta. Em outros lugares, do Nordeste mesmo, rapariga é o feminino de rapaz. Exato. Aí, o que o cara está querendo dizer? Você vai chegar, por exemplo, você vai chegar lá num determinado lugar ali, que usa rapariga com o sentido de moça. E vai dizer, quando o rapaz falar assim, nossa, que rapariga bonita que você tem, falando da sua filha. Tá chamando minha filha de prostituta? Você é louco? Que não sei o que lá. Não, você que está confundindo. É essa confusão que o cara está fazendo. O cara está pegando a palavra de uma língua e levando para a outra, dizendo que ela significa isso. Isso tem a ver com, ignorância dele quanto ao processo de tradução da Bíblia.
E 2, ignorância da questão linguística. Se ele aprendesse um pouquinho mais da questão linguística, ele saberia que essas coisas ocorrem com muita natureza, né? Muita naturalidade. Queridos, assim, Jesus, tranquilo, gente, na língua portuguesa, ok? Não vai ficar bem no hebraico. Se for traduzir algo para o hebraico, é melhor você voltar o nome para Yeshua, porque eles não vão entender, não vai pegar bem para eles esse aspecto aí. Deu para vocês entenderem até então? Firmes? Claro. O nome é Jesus, normal, tem nada a ver com Deus cavalo. Embora essa acusação é antiga, tá? Em Roma foi encontrado um desenho que zombava dos cristãos. E aí mostrava alguém na cruz, o desenho, só que a cabeça era uma cabeça de cavalo. Então, eles a zombavam daquela época desse aspecto. Mas é questão da ignorância, de você pegar o nome de uma língua e levar para outra. E é assim que acontece. Vamos lá agora estudar sobre o nome de Deus propriamente dito. Como é, o que é honrar o nome de Deus. Bora lá, então. A língua hebraica era uma língua que originalmente só tinha consoantes escritas. Só que eles sabiam pronunciar essas consoantes escritas. Eles sabiam pronunciar as vogais. Não, Pedro. No hebraico, Sus é cavalo. Agora, o nome ficou Jesus, né? Jesus no grego, que não significa cavalo. No latim e no português, que não significa cavalo. Então é errado você pegar uma palavra da língua portuguesa, latino-grega, e querer dizer que ela significa isso no hebraico. Porque aí é bastante complicado, né? Você pode criar muita heresia. Muita heresia. Vou dar outro exemplo aqui para vocês linguístico. Eu tenho uma filha surda, a gente fala um pouquinho de Libras. E aí eu conheci o primeiro pastor surdo do mundo, né? Eu conheci ele, um norte-americano. E eu fui num congresso ali de surdos em Araçoiaba da Serra. E aí eu estive com eles ali, fiz amizade com eles, foi muito bom. Foi melhor ainda, porque quando a gente teve que voltar, eu voltei no carro deles. E aí eu pude ir conversando com a esposa dele, treinando meu inglês. Que a esposa é ouvinte e o marido dela é surdo. O primeiro pastor surdo. Mas o que é interessante, o pastor Jeffrey, ele não fala Libras, porque Libras é língua brasileira de sinais. Ele fala ASL, que American Sign Language, que é a língua de sinais americana. É outro idioma, mas é de sinais também. E aí o que acontece? Na hora de traduzir Estados Unidos, eu traduzia assim, ó. Né? Isso é Estados Unidos, ó. E aí ela ficou encafifada. Ela falou, puxa vida, a gente, para falar Brasil, a gente usa o sinal de vocês. O sinal que vocês mesmos deram para o Brasil. Por que vocês não usam, na Libras, o nosso sinal de Estados Unidos? Porque o sinal de Estados Unidos é assim. Acho que tem a ver com união, né? Os Estados Unidos, né? Por que vocês não usam o sinal? Aí eu expliquei para ela. Sabe por quê? Porque esse sinal aqui na língua portuguesa é confusão. Então entenda. Se eu for dizer que vocês é confusão, vai dar bagunça. Então entenda. Esse sinal é da Libra, gente. Quando eu for falar ASL, aí eu mudo. Deu para entender? Inglês aqui, não. Aqui não é Estados Unidos. Aqui é confusão, bagunça. Aqui é Estados Unidos.
Então, a gente tem que respeitar cada vocábulo dentro do seu contexto, dentro da sua língua. Fez isso, é fruto da ignorância. Não fez isso, é fruto da ignorância. Tá? Vamos lá, então, agora, trabalhar aqui. O hebraico era uma língua com consoantes só. Mas eles sabiam pronunciar as vogais que estavam ali invisíveis. Vamos dar um exemplo na língua portuguesa para vocês entenderem. Ó. Nós temos aqui a palavra bíceps. Temos duas consoantes aqui, ó, P e S. E elas estão juntas. E nós conseguimos pronunciar. Como é que a gente pronuncia? A gente coloca um pequeno I aqui no meio e pronuncia bíceps. Bíceps. A gente coloca um I aqui no meio. Então, entenda. Embora não tenha descrito um I aqui, nós conseguimos pronunciar, porque a gente sabe pronunciar o encontro dessas duas consoantes. Então, esse fenômeno, a língua hebraica era repleta, porque ela era só de consoantes. Então, eles juntavam consoantes, mas eles sabiam pronunciar aquela vogalzinha que estaria ali no meio, quando eles fossem pronunciar aquela palavra. Acontece aqui também, tá vendo? Observe. A gente coloca um izinho aqui, ó. Observe. Para pronunciar. Crack. A gente consegue pronunciar também. Cai o som do C, fica o som do K, só com um izinho no final. Crack. Um izinho bem leve. TV, a gente acrescenta 2E. Então, entenda. A língua hebraica era uma língua só de consoantes. Então, era só desse jeito. E eles sabiam pronunciar as vogais que estavam ali no meio. Mas elas não eram escritas, era só consoantes. Vamos lá. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico e aramaico. Hebraico é a maior parte, umas pequenas partes em aramaico aí, né? Grande parte ali no livro de Daniel, Daniel capítulo 2 até o 7 é em aramaico. E algumas partes de Esdras ali, Neemias, tem uns trechinhos em aramaico, né? Mas a maior parte é hebraico, tá? Do Antigo Testamento. E são essas letras aí que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse aqui é o alfabeto, tá? Aleph é uma letra muda, tem som de H, tipo assim, sabe? Em homem. É uma letra muda. A outra letra muda é o Ain. O Ain tá aqui, ó, tá vendo? Outra letra muda. Você coloca silent, silent. Aleph. É o Beit, que pode ser o BV, B ou V. Desse jeito aqui ele é V, se tiver um pontinho na barriga ele é B. Gimel, que é o G, em gato, né? G de gato, não G de girafa. Dalet, que é o D. Um tipo de H é o rei, tem um outro H aqui que é o Rit. Esse aqui é mais leve, esse aqui é mais aspirado, mais forte. Esse aqui é o Vav, ele pode ser o A. O A não, ele pode ser o O ou o U. O O é quando ele tem uma bolinha na cabeça dele, aqui em cima, aí ele vira O. Quando tem uma bolinha na barriga, ele vira U, né? Ou ele pode ser o V, é a letra V mesmo, naturalmente. É o Zain, que é o Z. Het, que é um H aspirado, forte, tipo o som de R. Tet, que é o T. Tem um outro Tet aqui também, né? O Tav aqui, ó, no final, outro T. Nós temos o Yod, que é o Y. Curiosidade. Se lembra quando Jesus fala, nem um I ou um tio jamais passará da lei? Quando Jesus fala nem um I, ele está se referindo ao Yod, ao Y, que é a menor letra. Então, quando ele fala nem o I, ele está dizendo nem a menor letra do alfabeto vai sair do mandamento de Deus ali, né? Kaf, que é o K mesmo, né? Aqui é o Kaf final, quando está no final da palavra fica assim. Lamed, que é o L. Men, que é o M. O Sigma, que é... O Sigma não. O Men final, aqui é o Men final, que é parecido aqui, né? O Samet, que é um S. O Men final, no final das palavras, o M fica desse jeito. Nun, aqui é o Nun também, que fica no final da palavra. Samek, que é o S. Ain, uma letra muda. P, que é o F ou P. O P final aqui, ó, do lado, quando está no final das palavras, ele fica
desse jeito aqui. Tsad, que é o Tsad, ele é TS ou TZ, né? No final da palavra ele fica assim também. Kof, que é o Q. Resh, que é o R. Shin, que é o S ou o S. Tá vendo aqui? O SHOS. Eu tinha falado para vocês aqui. E o Tav, tá? Que ele tem o som de T. O hebraico, ele se escreve da direita para a esquerda, no sentido contrário que a gente faz. Tá vendo? Aí começa aqui a coisa assim vai. Outra coisa que é interessante é que é o seguinte. No hebraico, se a palavra não couber em uma linha, ela deve ser escrita inteira na próxima linha, tá? Não quebra a palavra colocando tracinho. Esse aqui é o conhecido tetragrama, ou nome de Deus em hebraico. Tá? Esse tetragrama, ele é constituído das letras Yod, Re, que é o Yod é Y, Re, que é o H, Vav, que é o V, e o Re, que é o H de novo. Yod, Re, Vav, Re. E aí, como é que eu pronuncio o nome de Deus? Vamos lá pensar aqui. O nome de Deus já não se sabe mais. Perdeu-se a pronúncia, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas o pessoal do Salão do Reino, da Testemunha de Jeová, né, eles dizem que o nome de Deus é Jeová, que a nossa Bíblia foi alterada. Onde tinha o nome de Deus, colocaram o Senhor. Senhor não é o nome de Deus. Senhor é um pronome de tratamento. Boa acusação, né? Ou boa ponderação. Vamos lá. Primeiro, eu convido vocês depois a adquirir uma revistinha dele chamada O Nome Divino que Durará para Sempre. O Nome Divino que Durará para Sempre, na página 7, eles mesmos reconhecem que a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Então, eles sabem que o nome de Deus não é Jeová. Eles sabem. Eles dizem que você deve usar o nome que é comum na sua região. E aqui o nome comum é Jeová, então fica Jeová. Então, na realidade, não é bem o nome de Deus, tá ok? Então, você chegar e dizer que o nome de Deus é Jeová, tem algum problema chamar Deus de Jeová? Não, não tem problema nenhum. Agora, tem problema você querer dizer que o outro está errado, porque ele não diz Jeová, ou porque na Bíblia dele não está Jeová. Não está lá Jeová por boas razões acadêmicas e respeitosas. Vocês vão entender aqui, nessa aula aqui, sobre o nome de Deus. A pronúncia se perdeu. Já já eu explico a pronúncia se perdeu. E ela se perdeu porque eles acabavam não pronunciando o nome de Deus por conta do respeito, com medo de pecar. Assim, o nome se perdeu e ele podia ser qualquer outro nome. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vou apagar esse negócio aqui, que eu nunca apago esse negócio. Olha só o que acontece aqui. Vou tirar aqui essas duas palavrinhas aqui em cima para vocês verem, né? O nome de Deus, ele podia levar qualquer vogal aqui, ó. Eu coloquei algumas aqui, ó. Por exemplo, Irová. Tinha que colocar um Shevá aqui, tá? Irová. Eu podia colocar aqui, por exemplo, Ivu. Podia colocar aqui, ó. Ieru. Podia colocar aqui o nome de Deus, podia ser Irivi. Yavô. Iravu. Podia ser Iruvi. Podia ser Irve. Podia ser Iva. Ou seja, o nome podia ser variado, né? Como é que eu vou pronunciar isso aí? Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa no chat. Eu não entendi. Vamos lá. Meu amigo é testemunha de Jeová e na minha Bíblia está escrito Senhor. Como a pronúncia se perdeu, eles dizem que acha melhor Jeová. Mas não entendi muito
porque já se perdeu. E falou que a Bíblia estava diferente. Eu tinha costume de chamar Javé. Na católica chama Javé, né? Vamos lá entender, você vai entender aí como é que aconteceu essas mudanças e por que João Ferreira de Almeida optou por colocar Senhor ao invés do próprio nome, tá? Ou ao invés de colocar Jeová, como os testemunhos de Jeová preferiram. Acontece o seguinte, então. Essa perca do nome aconteceu por causa desse mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o judeu sabe ler. Ele sabe que ele pode pronunciar o nome de Deus. Ele sabe que não deve pronunciar em vão. Mas o judeu tem é um povo que tem uma característica bastante interessante. Eles tinham um costume de criar mandamentos em torno do mandamento, para eles ficarem mais longe de pecar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Eu digo assim, vamos supor que nós fomos morar numa casa. E a casa tem lá os seus 10 cômodos. E aí eu digo para vocês assim, ó, vocês podem entrar e dormir em qualquer cama, deitar e sentar em qualquer cama. Eu só não quero que vocês sentem ou deitem na minha cama. Então tem uma cama no meu quarto, a casa tem vários quartos livres, vocês vão poder lá dormir, vão pegar. E aí eu digo assim, ó, eu não quero que vocês deitem na minha cama, nem sempre. Vocês podem entrar no meu quarto, podem ver o que vocês quiserem, podem levar a cadeira para lá, bater pra... Vocês não podem sentar ou deitar na minha cama. Entendido? Aí você fala, entendido. Aí vocês são tão meticulosos que vocês fazem o seguinte, vocês fazem uma lei para vocês mesmos. A lei. Faz uma lei para vocês mesmos. A lei é a seguinte, não vou entrar no quarto do Éden já para não correr o risco de sentar na cama. Deu para entender esse mandamento que você criou? Agora pergunto, eu tinha proibido vocês de entrarem no meu quarto? Sim ou não? Não. Eu tinha proibido vocês de sentarem na cama. Vocês podiam entrar no quarto, mexer no guarda-roupa, podiam sentar lá, assistir televisão lá, enfim, vocês podiam mexer na internet. O que vocês não podiam era sentar na minha cama. Então entenda, o judeu, ele era que nem esse cara. Ele criava mandamentos para ele ficar mais longe de pecar. Então, por exemplo, Deus dizia assim, guarde o dia de sábado. Aí os caras já inventavam, ó, vamos colocar limite para a gente andar no sábado, para a gente não correr o risco de pecar. Então esses mandamentos que eles criavam não eram por maldade. Eles criavam esses mandamentos para ficar mais longe de pecar. E quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles ficavam pensando, vai que a gente toma. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente vê o nome de Deus, o tetragrama, aquelas 4 letras, ao invés de a gente pronunciar o nome de Deus, a gente pronuncia a palavra Adonai, que é a palavra Senhor. Então, toda vez que o judeu via o nome de Deus, ele não lia, ele falava Adonai. Tudo bem? Entendido aí? Vamos lá prosseguir aqui para que vocês possam entender. Para não correr risco de transgredir o mandamento que proibia tomar o nome de Deus em vão, os hebreus passaram a dizer Adonai quando viam o nome de Deus. E como Adonai quer dizer Senhor, entendiam que, deste modo, estariam evitando o risco de pecarem, pronunciando o nome de Deus em vão. Pois usariam um pronome em lugar do nome de Deus, que jamais pronunciado, nunca então tomariam o nome de Deus em vão. Então os judeus, eles passaram, toda vez que viam o nome de Deus, Adonai. Viu o nome de Deus? Ele não lia o nome de Deus, ele pronunciava Adonai. E isso foi passando de geração em geração. De modo que se perdeu. Eles não ensinavam a ler o nome de Deus, já para não pecar. Ensinava Adonai. Então todo mundo aprendia Adonai, 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 Adonai. E as coisas pioraram quando eles foram levados para cativeiro. Porque o cativeiro misturou a língua deles com o aramaico. E aí perdeu-se definitivamente a pronúncia. Após os cativeiros, aí egípcio, assírio, babilônico, os massoretas veem que sua língua beira a extinção. A língua hebraica ela virou uma língua morta depois dos cativeiros. Porque eles passaram 70 anos lá
no cativeiro babilônico, voltaram falando aramaico. Os filhos, as crianças falavam aramaico. Não falavam o hebraico. O hebraico falava os sacerdotes e tudo mais. Então, a língua hebraica, ela morreu. O que é uma língua morta? Língua morta é uma língua que não nasce pessoas falantes. Por exemplo, a língua portuguesa não é morta. Por quê? Porque nasce falantes da língua portuguesa. Eles aprendem dentro de casa a língua portuguesa. O latim, por exemplo, é uma língua morta. Mas o latim é falado ainda? É falado o latim. Onde? No Vaticano. Mas no Vaticano não nasce crianças que vão aprender o latim. Não nasce. Por isso é uma língua morta. Eles aprendem, depois que eles crescem, estudam, depois nos comunicando, eles falam em latim. Então, o hebraico morreu. E aí os maçoretas, vendo a sua língua morrer, decidiram criar vogais para facilitar o aprendizado da língua hebraica para as novas gerações. Porque era essa a problemática. E aí, então, os maçoretas inventaram as vogais. E ao eles inventarem as vogais, agora começaram a colocar vogais no nome de Deus. E aí você vê esses vários pontinhos aí. São pontos diacríticos ou são pontos vocálicos aí, tá? Shevá é uma pontuaçãozinha, mas ele funciona como E. Esse aqui também, ele funciona aqui para mostrar que é um Shin ou um Sim. Esse aqui é um tipo de A. Esse aqui é um I. Aqui é terminando ele vira, seria um E no começo da sílaba, mas aqui ele está terminando a sílaba, então é só, tipo, forma de mostrar que a sílaba acabou aqui. Né? Vai ficar is, não IC, né? Is. Esse aqui é um outro A, Kametz Gadol, esse aqui é o Patá, outro A. Nós temos aqui o Serê, né? Um E. Um Shevá de novo aqui, no começo da sílaba ele vira E. Rolen, que é o O. Um A. Um E de novo aqui, o Segol, né? Dois E's aqui, um E e um E aqui, Segol. Aqui é um U, ó. U. Tá? O Vav com texto pontinho na barriga vira U. Rolen, que é o O. E. E aqui é um Shevá composto, né? De Segol, né? Com E, né? Então aqui tem som de E. Esse aqui é o mandamento dos mais importantes, se não o mais importante do Antigo Testamento, né? Que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vem Shema e Israel. Aí o nome de Deus aqui. Só que eles mencionam Adonai. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Como é que funciona a língua hebraica? Aí vocês entenderem um pouco a dinâmica. O Shin aqui é SH. O Serê no começo, o Shevá no começo da sílaba, ele funciona como um E. Só no começo da sílaba, né? O Men é um M, Patá o A, e o Ain, que é uma letra muda. Então a gente põe esse tracinho aqui. Então quando você coloca o Shin, ele vira um SH. Aí se eu coloco um Ezinho embaixo ali, vai virar a sílaba She. Só que ao invés de ir para a direita, eles vão para a esquerda, formando a palavra deles. Shem. E aí se eu coloco um patazinho embaixo, Shema. E coloco agora o Ain no final, fica Shema. Eu acabo alongando a minha última sílaba, né? Shema, que é a palavra ouve. Então, assim que funciona o hebraico. Na época que os maçoretas inventaram essas vogais aí, para poder aprender para o hebraico com mais facilidade, eles já não sabiam mais falar o nome de Deus. O nome de Deus se perdeu por conta desse hábito. Eles não mencionaram o nome de Deus e por conta deles terem ido para cativeiro, que misturou as línguas aí, as pronúncias e tudo mais. O nome já não era pronunciado há milênios. Eles só diziam Adonai, Adonai, Adonai. Os maçoretas, então, continuaram a prática de olhar o nome de Deus e chamar Adonai. Só que agora, como é que eles colocariam para as pessoas aprenderem? Eles inseriram as vogais da palavra Adonai no nome de Deus, para lembrarem do que Tiferet Perpétuo. Vamos lá explicar aqui. Aqui está a palavra Adonai, ok? O Aleph, que é uma letra muda, o Shevá composto de Patá, vai dar A, com A.
O Dalet com O vai dar do. N com A vai dar na. E o Y, Adonai, que quer dizer Senhor. Adonai quer dizer Senhor. E aqui está o nome de Deus, o tetragrama, que era YHVH. O que eles fizeram? Eles pegaram as vogais da palavra Adonai e colocaram no nome de Deus, não para pronunciarem, mas para as pessoas lembrarem que quando eles vissem o nome de Deus, não deveriam tentar pronunciá-lo, eles deveriam dizer Adonai. Então as vogais só foram colocadas aí para lembrar que tinham que dizer Adonai. A mesma prática. Então aqui, ó, você vai ver só uma diferença, né? Porque aqui você tem o Shevá com o Patá, mas aqui só veio o Shevá. Cadê o Patá? É que é o seguinte, o Patá, nessa configuração, ele está embaixo de uma letra gutural. E aí, então, caberia. Agora, aqui no Yod, não cabe. Então, cai e só vem o Shevá. O Rolen vem normalmente e o Kametz Gadol veio normalmente aqui para cá. Então, esse agora é o nome de Deus com as vogais da palavra Adonai para eles pronunciarem Adonai. Eles não iam ler isso aqui. As vogais só estavam aí para lembrar que eles tinham que dizer Adonai. Até aí tudo bem? Firmes? Agora, olha só que coisa. Quando se coloca vogais junto com consoantes, passa a ser uma palavra legível. Sim ou não? Passa. As pessoas não liam antes porque não tinha como ler porque não estava com as vogais. Só que agora, o ato deles colocarem as vogais aí, a palavra se tornou legível. E algumas pessoas que estavam aprendendo hebraico passaram a ler o nome. E aí criou-se um nome falso de Deus, né? Que não é um nome verdadeiro de Deus. É o nome de Deus com as palavras, com as vogais da palavra Adonai. Vamos explicar direitinho para que vocês possam entender. Este aqui é o nome de Deus, impronunciável, porque perdeu a pronúncia. Esse é o nome de Deus. Esse não é o nome de Deus. É o nome de Deus com as vogais da palavra Adonai. Mas quem não sabia da prática judia, passou a ler o nome com as vogais. Foi assim que nasceu a palavra Yehová. Por quê? Porque Yod é Y. O Shevá aqui vai ficar como E. Então fica IE. H com O, né? O Re com o Rolen, vai ficar Ro. Yerro. O Vav com o Kametz Gadol, né? O V com o A, vai ficar Yehová. E com o H você vai alogar, então vai ficar Yehová. Foi assim que surgiu o nome Jeová. Mas o nome Jeová não é o nome de Deus. É o nome de Deus com as vogais da palavra Adonai, que não eram para ser lidas, era para eles lembrarem que tinham que dizer Adonai, só que com o tempo algumas pessoas passaram a ler. E criou-se esse nome. É pecado então dizer Jeová? Não. Agora é furada você querer forçar os outros. Não, sua Bíblia está errada. Agora você entende por que o João Ferreira de Almeida, ao traduzir, não achou conveniente colocar Jeová? Não colocou Jeová porque não era o nome. Então ele continuou com a prática hebraica. O que os hebreus faziam com o nome de Deus? Toda vez que via o nome de Deus, mencionava Senhor, Adonai. Então ele traduziu como Senhor esse nome, exatamente porque ele não sabe a pronúncia. Era melhor colocar como Senhor, que era uma prática já existente, do que ele colocar um nome que não era o certo. Então, João Ferreira de Almeida foi muito ético, respeitoso e continuou a cultura hebraica. Sem forcejar a barra, porque ele não sabia o nome. E nem os próprios Testemunhos de Jeová sabem o nome, está lá. A revista Nome Divino que Durará para Sempre, na página 7. Ele sabe que a pronúncia se perdeu. E o nome, gente, é pronúncia. Tá? O nome não é meramente o escrito. O escrito só vem depois da pronúncia. O seu nome é a pronúncia.
Veja, antigamente não existia escrita, correto? Não existia escrita. A escrita foi inventada pelo Fenício, muito depois. Agora, Adão tinha nome, Eva tinha nome, Sete tinha nome. Ou seja, o nome era o que eles falavam. Foi depois que inventaram a escrita, a forma de eu reproduzir visualmente aquele som do nome. Então, o nome é o que se fala. E o que se fala se perdeu. Então, não tem como você dizer qual é o nome de Deus. Porque exatamente a pronúncia se perdeu. Se a pronúncia se perdeu, você não sabe o nome. Não adianta, meu amigo, forcejar a barra. Prosseguindo, então. Se não sabemos o nome de Deus, como podemos santificar o seu nome? Porque Jesus fala, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu peguei essa matéria aqui, que é bem interessante, né? O título dela nos ajuda. Relação entre o nome e o caráter da pessoa. Bora lá. Se não sabemos o nome de Deus, como podemos santificar? Bem, para os hebreus, nome tem a ver com caráter. E os nomes eram escolhidos com base neste costume. Eles escolhiam o nome por causa do caráter que eles queriam que os filhos tivessem, ou por conta de alguma história marcante, que marcou a história daquela pessoa. Que eles tiraram uma grande lição dali. Então, o nome, ele vinha do caráter ou de um grande evento que marcou a vida da pessoa. Então, para o hebreu, o nome tem a ver com vida, tem a ver com caráter. O nome não é mero título. Tanto é que você vê recorrentemente na Bíblia os nomes mudando. Abrão mudou para Abraão, Saraí mudou para Sara, Jacó mudou para Israel, Esaú mudou para Edom. Então você vê essa mudança de nome acontecendo exatamente por quê? Porque para o hebreu não era a pronúncia meramente importante, mas o significado por trás que tinha a ver com o caráter. E aí a gente vai associar essa cultura ao nome de Deus. Vamos lá. Débora, por exemplo, era abelha. Não sabemos porque o pai colocou o nome da filha de abelha. As razões podem ser variadas. O pai podia ser apicultor. Era porque a abelha é trabalhadora. É porque a abelha se defende, dando a vida para se defender. É porque a abelha é organizada. É porque a abelha é limpa. É porque a abelha produz mel, produz cera, produz própolis, geleia real. Não sabemos por que foi que o pai colocou o nome da filha de abelha. Mas vamos pensar que ele queria que a filha dele fosse trabalhadora. Colocou o nome da filha de abelha, porque ele quer trabalhar o caráter da filha de trabalhadora. Então, desde pequenininha, essa menina ouviria em casa: você é a abelhinha da mamãe, trabalhadora, parabéns. Você é a filhinha da mamãe, trabalhadora, a abelhinha da mamãe, parabéns. Então, eles iam trabalhando desde pequeno essa ideia do nome, e a menina agora tomava aquilo como escudo. Amiga, aqui eu chamo abelha, meu filho, trabalhadora. Entendeu? Então, o nome tinha a ver com a influência do caráter que deveria permear na vida da pessoa futura. De modo que os hebreus veem nome diferente da gente. A gente olha, ai, que nome bonitinho, Enzo, vou colocar no meu filho. Ai, nossa, o Neymar, vou colocar jogador de futebol, vou colocar o nome de Neymar, porque era um cara. A gente escolhe nome por conta de outras razões. Na cultura hebraica já tinha a ver com caráter ou algum evento importante que marcou a vida da pessoa. Vamos lá. Prosseguir, então. Você vai ver Abraão, porque Ab é pai, e Am é povo, pai de povos. Você vai ver lá Davi, que é amado. Benjamim, filho da minha força, né? Daniel, Deus é meu juiz. Miguel, quem é como Deus? Pedro, é uma pedra lascada. Então, entenda, os pais nomeavam seus filhos de acordo com o caráter que ele gostaria que seus filhos tivessem, ou de acordo com algum evento que marcou a vida dessa pessoa e que eles tiraram uma grande lição.
O nome de Deus, ele vem do verbo ser, tá? Como é que se sabe que o nome de Deus vem do verbo ser? Embora não se saiba precisamente aí qual era o uso, né? Ele vem do verbo ser por causa da raiz, o radical, tá? É que nem assim, a palavra pedra, pedreiro, pedraria, Pedro, pedrisco, pedrada. Todas têm um radical, que é a parte da palavra que não muda, a raiz, que é P-E-D-R, Petro. Essa palavra é o que dá o significado para a pedra. Que dá o significado para a pedra, da pedra para as palavras. Então, pedraria é o lugar onde lapida, ou trabalha, ou vende pedra. Pedregulho, né? É a pedra com aumentativo, para falar que é uma pedra grande. Pedrinha é a pedra com diminutivo, para falar que é uma pedra pequena. Então, olha só que coisa tremenda aí, né? Hoje estamos aprendendo bastante de linguística aí, né? A língua, ela tem esse radical. E a palavra do nome de Deus, esse nome de Deus, ele vem da palavra hayá, que é o verbo ser, existir. Tá? Verbo ser. Só que não se sabe precisamente qual o significado dele, qual a pronúncia. Mas o Moisés perguntou para Deus qual é o seu nome, em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. E nas nossas Bíblias, traduz como eu sou. Não é? Traduz como eu sou. Mas no hebraico, não é precisamente eu sou. No hebraico, pode ser tanto serei como eu era. Vale para as duas coisas no hebraico. E aí os tradutores entenderam que a ideia que ele quis passar do nome é que ele era abrangente, aquela ideia, sabe, do alfa, do ômega, do princípio, do fim. Por isso que ele usou essa expressão. E aí colocou na língua portuguesa como eu sou, porque ela abrange mais esse significado. O cara é presente em todo momento. Tá? Agora, nesse caminho, a gente entende que o nome de Deus ele é incompleto. Né? Seja eu sou, eu serei, eu era. Serei o quê? Eu sou o quê? Eu era o quê? Né? Vamos entender aí como é que os hebreus utilizaram-se do nome de Deus. Tá? Eu sou, de Gênesis 3,14, que eu já falei para vocês que pode ser serei ou era, né? Não precisamente eu sou. Foi traduzido eu sou exatamente por conta da ideia que essa bipolaridade passava. Eu sou, como o nome de Deus, foi completado várias vezes, de diversas formas na Bíblia. Eu sou tua bandeira, eu sou a videira, eu sou o que te sara, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A gente percebe que os profetas utilizavam o nome de Deus e completavam o nome de Deus dizendo que Deus era aquilo que ele necessitava. Aquele que estava doente podia dizer, eu sou o que te sara, porque Deus é quem nos cura. Aquele que necessitava de um estandarte, de um Deus que fosse à frente, podia colocar Yahvé Nissim, que é eu sou a tua bandeira, aquele que vai à frente. Aquele que estava necessitado, a alma necessitada, podia chamá-lo de pão da vida. Aquele que estava morto em seus pecados, podia chamar ele de vida. Aquele que estava perdido, podia chamar ele de caminho. Eu sou o caminho. Então, Deus é aquilo que nós necessitamos. Então, você vê que o uso hebreu do nome de Deus, era que Deus era tudo o que eles precisavam. Deus era o suprassumo. Deus era aquele que saciava as necessidades do seu povo. E aí, queridos, é que mora o honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus não é saber pronunciá-lo. Porque senão só hebreus sairiam salvos lá, né?
E os hebreus que soubessem o nome se perdeu. O próprio judeu já diz isso. Embora tenha judeu que fala, não, nunca perdemos. Deixa eles manter o orgulho. Mas diversos judeus acadêmicos no mundo disseram que perdeu a pronúncia. Mas o nome de Deus é você compreender o que Deus ele tem um caráter amoroso e você aceita ele como supridor de suas carências e necessidades. Você entende que ele é sua justiça, seu amor, sua paz, sua salvação. E você começa agora a viver semelhante ao caráter dele. Ao caráter do que ele é. Nós mesmos recebemos o nome de Deus sobre nós, quando a gente é chamado de cristãos, correto? Recebemos aí o nome Cristo, né? A palavra ungido sobre nós. O que Deus quer dizer, então, quando ele fala para a gente honrar o nome dele? Querido, ele não quer que você coloque numa camisa ou coloque no outdoor, na rua, Jesus, eu te amo, Jesus, o nome dele, ou tetragrama, coloca no... Isso não é honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus também não é saber falar. Honrar o nome de Deus não é colocar numa tradução de Bíblia. Isso não é honrar o nome de Deus. Honrar tem a ver com caráter. Vocês vão entender agora aqui, a gente fecha o estudo. Seu pai ou sua mãe já deve ter dito assim para você. Meu filho, honre meu nome. O que eles queriam dizer para você quando eles falavam honre meu nome? O que eles queriam dizer? Para respeitar seu eles. caráter. Respeitar eles, viver de acordo com o caráter, ser honesto, ser justo, não dar trabalho. Isso é honrar o nome dele. Não é você colocar o nome lá, por exemplo, meu nome é Barbosa. Barbosa da Silva, lá no outdoor. Resolve nada. Um avião, passar um avião com aquela faixa. Barbosa da Silva. Ó, pai, honrei seu nome. Não é isso. Meu pai quer que eu seja honesto, quer que eu viva de acordo com os princípios e o caráter que ele me ensinou. Da mesma forma, honrar o nome de Deus é você ter o caráter de Cristo. É você viver de acordo com a palavra de Deus. É você andar de acordo com as orientações de Deus em sua palavra. Isso é honrar o nome de Deus. É você entender que ele é o que você necessita e que você deve submeter às suas orientações. E você deve viver de acordo com o que a Bíblia manda você ser. Assim eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm honrado o nome de Deus? Ou quando as pessoas que cercam a sua vida, cercam você, elas olham sua vida e não têm vontade de virar cristão exatamente porque você tem desonrado o nome de Deus. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Eu só sei que nós fomos chamados para não tomar o nome de Deus em vão. E não tomar o nome de Deus em vão é viver como cristão, não somente indo à igreja, mas vivenciando a igreja em qualquer lugar que você esteja. Há pessoas que têm o nome de cristão e que vivem como os encapetados. Isso desonra o nome de Cristo, porque o nome de Cristo que está sobre você é desonrado. Você pode ver o camarada lá, pastor lá, que foi pego lá com dinheiro na cueca lá, né, do PT. O cara foi pego com dinheiro na cueca. As pessoas falaram da igreja. Foi a igreja que mandou esse desgraçado enfiar o dinheiro na cueca? Foi a igreja que mandou? Não foi. Não foi, mas o nome de Deus fica sujo. Os líderes da igreja, o cara vai lá adultera. O nome de Deus é que suja, a igreja é que não presta. O pastor que vende na televisão um grão de feijão por R$1.000, de 500 a R$1.000, vendendo um grão de feijão dizendo que cura coronavírus. É o nome de quem que suja? De Deus. É exatamente isso que Deus está falando quando ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Não está falando somente de pronunciar. Pode ter a ver com pronunciar. Colocar o nome de Deus na brincadeira, fazer piadinha de Jesus, as coisas. Pode ser. Mas o cerne da questão tem a ver com caráter. Honrar o nome de Deus é vivenciar as orientações que Deus nos dá em sua palavra. Que Deus abençoe vocês. Assim a gente termina a aula de hoje. Qualquer pergunta pode ser feita agora. Boa. Repete sua pergunta aí. Não, porque assim, eu entendi a comparação que você falou de Débora, abelha, que aí o pai poderia dizer que é trabalhadora, tudo.
Aí eu imagino Jacó, né? Porque foi esse nome e ele crescer, tipo assim, as pessoas chamando ele de enganador, entendeu? É isso que Muito eu bem, queria entender. muito bem. Sim, como eu falei para você, o nome tinha a ver com o caráter que o pai queria que os filhos tivessem, ou com algum evento que marcou a vida deles. Nesse caso, foi um evento que marcou a vida deles. Os meninos brigavam no ventre da mãe e a mãe estava triste por isso. Eram gêmeos, os meninos se pegavam no ventre da mãe. E quando Esaú nasceu, o Jacó veio grudando no seu calcanhar. E aí o que acontece? Colocaram o nome exatamente por conta disso. Agora, o que o pai trabalhava com eles? Os pais trabalhavam com eles no seguinte sentido: filho, o evento que marcou o seu nascimento, o seu começo, tem a ver com engano, enganador. Aí o menino tinha que ficar alerta agora para que ele não fosse um enganador. Trabalhava como um senso psicológico. Ó, amigão, você tem que lutar contra isso. Você vai ver também a oração de Jabes. Jabes, mesma coisa. Nome de Jabes, vida de Jabes, família de Jabes, tudo uma desgraça. Mas aí já passa, era por conta do nascimento, alguma coisa aconteceu. E aí era para esse menino trabalhar agora no sentido contrário daquele nome. De qualquer maneira, o nome seria uma influência para o caráter. Ou como um incentivo, ou como um alerta do que ele deve cuidar. Do que ele tem a tendência para ser. Deu para entender aí? Entendi. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer porque o Senhor nos abençoou com um bom estudo e compreendemos melhor o mandamento de não tomarmos o nome de Deus em vão. Que não tem meramente a ver com a pronúncia, mas tem a ver com os sentimentos, com o caráter, com as intenções, com o estilo de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a te honrar, vivenciando o teu caráter, que nos é demonstrado na palavra de Deus. Que nós vivamos a semelhança de Cristo Jesus, cada dia mais parecendo um pouco mais com o Senhor. É o que nós rogamos, clamando perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.